Olá, gente. Hoje nós vamos dar continuidade então, no eixo de saúde mental, no nosso 7º encontro, no qual a gente vai continuar falando sobre os transtornos de ansiedade. Então, é a segunda parte dos transtornos de ansiedade. Na nossa última aula, nós falamos sobre o transtorno obsessivo-compulsivo e nós também falamos sobre o transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, toque e tag a gente já falou. Hoje nós vamos falar então sobre ataque de pânico, agorafobia, fobia específica, né? Transtorno de estresse pós-traumático, ok? Então vamos lá. Só relembrando um pouco, então, o transtorno de ansiedade, o temperamento mais associado aos transtornos de ansiedade, e incluindo o transtorno de pânico, são a estrutura psíquica neuroticista, ou seja, são aquelas pessoas que têm uma estrutura psíquica ou uma personalidade que sofre um forte impacto emocional, são geralmente pessoas mais emotivas, né, e que geralmente têm uma percepção mais negativa dos estímulos, né? Então, essa é uma característica, não é uma regra, né, segundo o DSM. Em relação aos transtornos de esquizofrenia, eu acho que eu já comentei, né, tem menos gravidade, são menos graves, até porque muitas vezes não envolve alucinações nem delírios, né? Pode também ocorrer em alguns casos. Então, é um pouco menos grave. Agora, os transtornos de ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, geralmente compartilham características de medo e ansiedade excessivos e desproporcionais ao evento real ou percebido, né? Então, são perturbações comportamentais relacionadas a isso, né? Quando a gente fala do transtorno de ansiedade, é mais comum acometer o gênero feminino. Cada 2 casos de mulheres a 1 de homem, né? Então a proporção é um pouco maior. Cada transtorno de ansiedade é diagnosticado somente quando os sintomas não são consequência dos efeitos fisiológicos do uso de uma substância ou medicamento, né? Ou de outra condição médica, ou não são mais bem explicados para outro transtorno mental. Então, tem que ser, todo diagnóstico ele é muito bem avaliado. A gente tem essa tendência a se autodiagnosticar, mas é um processo bem complexo, então também temos que tomar cuidado com esse autodiagnóstico. Se você tem alguma dúvida, o ideal é procurar um profissional, que vai te ajudar nesse processo. Então, quando a gente fala de ataque de pânico, o indivíduo ele experimenta ataques de pânico inesperados, muitas vezes, né, inesperados e recorrentes. Pode acontecer situações também em que ele tem um ataque de pânico em, em situações esperadas, tá? Também pode ocorrer. Então, o indivíduo experimenta ataques de pânico inesperados recorrentes. Está persistentemente apreensivo ou preocupado com a possibilidade de sofrer novos ataques de pânico ou alterações desadaptativas. Por exemplo, ele vai se esquivar de exercícios ou de locais que não são familiares. Isso é uma característica bem presente no pânico, principalmente na agorafobia, né, que ele vai se esquivar e tem medo de ter o pânico, né? Então, isso gera algumas consequências. Os ataques de pânico são episódios distintos de temor ou medo intenso, acompanhados por sintomas tanto físicos quanto cognitivos, né? Então, afeta a percepção, memória, atenção. Início inesperado ou esperado, né? Súbito ou de curta ou longa duração, pode durar semanas, meses. Quando são ataques esperados, eles vêm geralmente em resposta a um objeto ou situação que normalmente é temido, né? Então, uma situação que aquela pessoa entende realmente como um temor. Por exemplo, ter que pegar o ônibus, ter que apresentar um trabalho, ter uma prova. E inesperado significa que o ataque não ocorre por uma razão aparente, ela pode acontecer do nada. Então, simplesmente a pessoa durante o sono acorda com a sensação de que está morrendo, a sensação de que está tendo um ataque cardíaco, que está passando mal, né? O ataque de pânico, os critérios diagnósticos, precisa ter pelo menos são 13 sintomas, ela precisa apresentar pelo menos 4 ou mais os sintomas seguintes, né, com picos de pelo menos 10 minutos, em 10 minutos. Então,
vai acontecer palpitações ou taquicardia, né, aceleração do coração, tremores psicomotores, abalos físicos, suor em excesso, a sudorese, tem essa sensação de falta de ar, né, questão de se sentir sufocado, asfixia, náusea ou desconforto abdominal, tontura, instabilidade, vertigem, até mesmo desmaio, calafrios ou ondas de calor. Pode ocorrer parestesias, que são anestesias ou sensações de formigamento em alguma parte do corpo, desrealização, irrealidade ou despersonalização. Olha que bonito. Despersonalização, que é estar distante de si mesmo, ele como se ele estivesse fora do corpo, né? Uma sensação de fora do corpo. Medo de perder o controle ou enlouquecer e medo de morrer. Então, esses são 13 dos critérios diagnósticos para ataque de pânico, né? O transtorno de pânico, então, uma coisa é ter um ataque de pânico uma vez só na vida, outra é aqueles que se tornaram recorrentes e gerarem preocupação na pessoa. Então, às vezes, você pode ter uma vez uma crise de ansiedade, né, por alguma situação específica, enfim. Outra questão é você ter isso de uma forma mais recorrente. E o grande ponto é isso, quando você tem uma, geralmente você tem receio de ter outra. E isso muitas vezes já muda todo o seu comportamento, né? Então, caracteriza então aí um transtorno de pânico. O transtorno de pânico geralmente são ataques de pânico e preocupações, medos relacionados a isso, pelo menos no mês, não são devidos a substâncias, a gente falou, então não tem uma relação com medicação, né? Substâncias tanto lícitas quanto ilícitas, daí nesse caso não vai ser diagnosticado como pelo menos daí vai ter especificidades em relação ao diagnóstico, não são devidos a condições médicas gerais, então, no estado de saúde. Então não tem nenhuma relação com isso. Fatores de risco, o que pode levar, né? Fora a questão genética, fumar é um fator de, segundo o DSM-5, fumar é um fator de risco para ataques de pânico. A maioria dos indivíduos relata estressores identificáveis nos meses anteriores ao seu primeiro ataque de pânico. Então, altos níveis de estresse podem levar ao ataque de pânico. Por exemplo, né, dificuldades interpessoais, dificuldade no relacionamento interpessoal, no ambiente de trabalho ou em casa até mesmo, e estressores relacionados ao bem-estar físico. Então, você está, por exemplo, com alguma, né, não tá se alimentando direito, não está dormindo bem, não está descansando, como experiência negativa com drogas ilícitas ou prescrição, doença ou morte na família. A questão de luto também pode gerar isso. Pode levar também esses casos de primeiro contato com o pânico, né? Com um ataque aí de um transtorno de pânico. Outra forma de ansiedade fóbica é o agorafobia. Né? O agorafobia é a evitação ou persistente apreensão a respeito de situações das quais pode ser muito difícil escapar. Então, a agorafobia, a pessoa pode ter nunca ter tido um ataque de pânico, né? O inverso também é verdadeiro, ela pode ter o pânico e não ter agorafobia. Então, as duas coisas podem andar de forma distinta. Então, a agorafobia é o medo de ter um ataque de pânico. A pessoa passa a evitar certas situações e se sente constantemente ansiosa e ameaçada. Então, ela pode nunca ter tido um ataque de pânico, mas em determinados ambientes ela fica com receio de ter ela tem uma crise de ansiedade e ela tem receio de que aconteça algo com ela, né? Que ela entre justamente num estado de pânico. Então, é o receio de ter um ataque de pânico. Há prejuízo social, então a pessoa com isso, ela evita, ela tem a esquiva, né? Situações onde ela acredita que possa ter um ataque de pânico, principalmente ambientes que ela percebe como muito difícil de sair caso ela tenha isso. Né? Então, ambientes fechados, que ela não tenha muita liberdade, como, por exemplo, o cinema, né? Tem outros exemplos aqui também, ó. Em shopping centers, esperar em filas dentro do cinema, dentro de um ônibus, restaurantes cheios, né? Espaços abertos com multidões, então vai evitar shows, né?
grandes eventos. Então, até o agorafobia, muitas vezes é atrelado com a questão de multidão, né? Então, todo ambiente que possa gerar uma preocupação de se caso ela tenha um ataque, ela não conseguir escapar, não conseguir ajuda, enfim, então ela antecipa essa preocupação e ela evita esses ambientes. Para quem quiser saber um pouco mais sobre agorafobia, eu vou deixar o link no material que depois eu vou encaminhar e eu sugiro vocês assistirem esse vídeo com um relato bem interessante de uma pessoa falando sobre a sua experiência com agorafobia, tá? Fica aí então a dica. Bem, e existem algumas outras fobias, principalmente a fobia específica, né, gente? Então, dentro das fobias específicas, realmente pode surgir fobias bem estranhas, né? Dentro delas, eu posso citar uma fobia que a minha irmã tem, que ela tem muito medo de galinha, e é muito também comum, quando a gente tem um medo, uma fobia específica, a gente muitas vezes generaliza. Então, ela tem medo, por exemplo, de galinha, então ela tem medo de tudo que tenha bico. Então, assim, então ela tem medo de pombo, ela tem dificuldade de ir para o centro, tem medo de aves em geral. Então, é muito comum, quando a gente tem um medo específico, a gente também generalizar para outros. Então, se eu tenho medo, por exemplo, de cachorro, né, posso ter medo de outros pets também, por exemplo, né? Então, é uma questão. O medo e a ansiedade excessivamente exagerados em relação ao objeto da fobia. Então, fobia específica, medo irracional, excessivo, acentuado e persistente de determinado objeto ou situação. O estímulo fóbico. A pessoa reconhece que esse medo é excessivo, né, além do normal. Então, muitas vezes, tem pessoas que têm fobia de barata. Sabe que esse medo é excessivo porque a barata não vai fazer nada de mal para você, ela não vai te morder, não vai te matar, né? Então, tem às vezes o medo que para aquela pessoa que tem a fobia de barata, ela tem os motivos de ela ter medo, né? Até inclusive quem deve ter medo aí deve estar já se explicando, né, sozinho por que tem medo de barata. Mas é um medo irracional, excessivo, acentuado, né? Então, não faz sentido nenhum a gente ter medo de barata. Nós somos aí muito superiores, né, em todos os sentidos a elas. Só não temos asa. Né? Bem, a fobia específica, a presença do objeto, situação ou somente a lembrança desse já é capaz de desencadear a resposta de extrema ansiedade. Então, quem tem fobia de barata, só o fato de eu falar e lembrar, se é uma fobia, realmente já dá um arrepio, já dá um ruim. Muitas pessoas, se é uma fobia, depende da intensidade da fobia, elas podem ter até respostas mais perceptíveis, respostas somáticas mais perceptíveis. Fobia específica, geralmente as pessoas têm medo de situações reais que possam causar problemas. Então, de novo, né, o medo, tem uma função muito importante, ele é natural. Quando ele começa a paralisar a sua vida, realmente é importante, em muitos casos, buscar ajuda. Então, geralmente as pessoas têm medo de situações reais que possam causar problemas, como assaltos, violência, rejeição dos outros, animais perigosos. Isso faz parte. Então, você ter medo, por exemplo, em um assalto, né, ou alguém armado vem e te ameaça, você se assustar com isso é normal, né? Isso não é uma pessoa que tem fobia. Então, estranho seria você não ter. Então, mostra que você realmente tem uma reação emocional adequada ao estímulo. Agora, né, que são situações aí, né, que podem levar a risco realmente de uma morte, né, um dano à saúde, enfim. Então, faz sentido você ter medo. Agora, o problema é que, geralmente, o fóbico tem medo intenso e grave de situações que não são tão perigosas, né? Por exemplo, uma pessoa pode ter medo de cachorro. Ok, tem medo de um pitbull, de um rottweiler, de um doberman, um pastor alemão. Agora, ela tem, às vezes, daqueles cachorros pequenos, né, inofensivos, e a pessoa mostra, não, mas ele é super inofensivo, e a pessoa não pode nem chegar perto, não pode nem ver, né? Então, a fobia é mais ou menos isso, né? Mesmo tendo toda uma coerência aí em relação ela busca uma coerência em relação à fobia que ela tem, né? Então, o medo é uma resposta natural do ser humano
e é um sinal de inteligência, né? Fobia específica. Geralmente, o fóbico ele evita situações de encontro com o objeto do medo. Então, é muito natural, quando a gente tem medo de algo, o que nós vamos fazer naturalmente? Esquivar. Né? Então, a gente vai buscar ambientes que não vai ter aquilo. Então, como o exemplo que eu falei ali, no caso da minha irmã, né? Ela tem receio, então, de aves em geral, por causa né? Se faz essa generalização do bico. Então, ela vai evitar, por exemplo, acho que meu filho tá dando sinal de manifestação aqui de que não está bem em alguma coisa aí, não sei o que for. Desculpa, gente. Vamos lá, então. Então, eles têm essa esquiva, né? Então, e geralmente, isso causa um sofrimento, porque a pessoa percebe que às vezes aquilo ali realmente não gera nenhum risco à sua saúde, enfim, inofensivo, e ela se priva disso. Então, imagina, né? Você se privar de ir ao centro porque tem pombo. Né? Não estou dizendo que é o caso ali, mas pode chegar a um ponto desse. A pessoa tem fobia de elevador, então ela vai andar 8, 10 andares de escada porque ela não entra no elevador. Então, muitas vezes, essa fobia pode prejudicar. Né? Então, a fobia específica esquiva, antecipação ansiosa, sofrimento, interfere significativamente na rotina normal do indivíduo e seu funcionamento ocupacional pode levar, né, a uma dificuldade no trabalho ou em atividades ou relacionamentos sociais, ou existe acentuado sofrimento acerca de ter a fobia. Então, só o fato de ela saber que vai ter o contato com isso já gera uma grande ansiedade. Tem também fobia social, né, que é diferente da fobia da timidez. Então, fobia social, a timidez é só um traço de personalidade comum e não é por si só patológica. Entretanto, quando existe um impacto adverso significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, daí tem que ter um diagnóstico, né? Então, é sempre importante a gente entender a diferença de quando é patológico e de quando é normal. Quando a gente fala de fobia geral e agorafobia, se o indivíduo ele teme apenas uma das situações da agorafobia, por exemplo, ele tem medo de ir ao cinema, né? Ele tem medo de ir ao cinema, então é considerado uma fobia específica, porque tem a ver com aquela situação ali específica, né? Devido àquela situação. Então vai ser diagnosticado como fobia específica. Agora, se duas ou mais situações agorafóbicas são temidas, daí é um diagnóstico de agorafobia. É provavelmente justificado. Por exemplo, um indivíduo que tem medo de aviões e elevadores. Né? Nesse caso, ele tem mais de um temor. Diferença entre fobias e agorafobia. No critério B, segundo o DSM-5, da agorafobia, situações são temidas ou evitadas devido a pensamentos de que escapar pode ser difícil. Então, é um outro critério para avaliar a diferença entre fobias específicas e agorafobia. Uma das questão da agorafobia é o medo de escapar do local, né? Vendo que isso é muito difícil. Ou de que o auxílio pode não estar disponível no caso de desenvolvimento de sintomas de pânico ou outros sintomas incapacitantes ou constrangedores. Outro tipo de fobia, nesse caso está relacionado a um evento muito específico, é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, aqui, no caso, né, você é submetido a situações reais, né, e você desenvolve uma fobia devido a essa situação. Como, por exemplo, vamos olhar a palavra aqui só. Rememora o acidente ou incidente. Então, alguém que, por exemplo, sofreu um acidente de carro, pode ter um estresse pós-traumático de não querer andar de carro durante um bom tempo, né? Porque toda vez que ela está andando de carro, ela relembra o acidente. Então, ela tem flashes dessa experiência negativa. Uma pessoa que sofreu um assalto, muitas vezes ela pode querer ficar um tempo sem sair de casa. E quando sai, pode também ter flashes desse trauma. Então, tudo que é traumático, isso deixa resquícios psíquicos na memória, enfim, e por um período a pessoa tem dificuldade realmente de lidar com aquela situação. Então, ela esquiva-se de situações que lembrem aquele trauma. Pode ter flashbacks, rememorações, lembranças do acontecido. Também, muitas vezes, pode acontecer uma resposta somática, né?
Eu lembro que o filme é do Mel Gibson, já é um filme bem antigo. Eu não lembro o nome do filme, mas a situação é que o filho foi sequestrado e durante muito tempo uma criança foi sequestrada e durante muito tempo ela ficou nesse cativeiro, foi de certa forma maltratada, enfim. E daí, quando ela saiu do cativeiro, deu tudo errado no sequestro e a pessoa que sequestrou tentou virar o bonzinho da história. Então, ela devolveu a criança para o pai. Se eu não me engano, ele era um policial, algo assim. O ator ali, no caso, o pai era o Mel Gibson. E daí, quando o pai, o Mel Gibson, está agradecendo aquela pessoa, né, por ter salvo o filho, inclusive dando uma recompensa financeira, o filho escuta a voz dessa pessoa e ele começa a se urinar. Ou seja, ele tem um estímulo que ele tinha dentro do cativeiro era a audição, né? Ele ouvia os sequestradores, né? Então, quando ele ouviu essa pessoa falando, ele começou a ter uma resposta somática, ele começou a se urinar, né? E achou estranho. Aí, se você quiser saber o resto, tem que ver o filme. Se eu lembrar, eu falo na interação. Então, você vai ter respostas muitas vezes somáticas também. Aguda, duração de sintomas é inferior a 3 meses. Crônico, duração de sintomas é de 3 meses ou mais. Quais são os sintomas? Dificuldade de manter o sono, irritabilidade, surtos de raiva, não consegue se concentrar, hipervigilância, né? Tá sempre atento, resposta de sobressalto exagerada, então qualquer coisa já está se assustando, né? São aí as principais características, sintomas aí atrelados ao estresse pós-traumático. Pessoal, por hoje encerramos aí então nossa aula aí sobre transtorno de pânico, agorafobia, fobias, transtorno de estresse pós-traumático. Na interação, conversamos um pouco mais sobre isso. Até breve. Um abraço.